Boa? Valendo, então. Como é que vocês estão, turma? Tudo certo? Obrigado a presença, mesmo com essa chuva aí. Nós vamos falar um pouco de umas nerdices aqui, uns negócios divertidos de trabalhar, produzir. E eu conheço alguns que estão aqui já, mas todo mundo produz, é DJ, como é que é? Todo mundo é DJ, toca? Todo mundo produz também ou está começando a produzir? Estão começando. Boa, então vai ser um momento bom justamente para nós falar dessas novas tecnologias, justamente para, de repente, vocês já incrementarem isso no workflow de vocês, quando vocês forem trabalhar, e, enfim, ou quem já produz também, incrementar algumas tecnologias novas que vão abrir a cabeça, vão pensar diferente, vão fazer coisas novas. Antes de começar, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Vini Ferreira, mas meu projeto é Drunk Daniels. Eu comecei a tocar bastante cedo, até tem uma história que eu falei que ia contar antes ali fora. O Brandão, vocês foram todos alunos do Brandão aqui. O Brandão, ele é da minha cidade, lá de Erechim, no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho. E o Brandão era o cara, ele não, nesse dia com certeza ele estava incomodando em algum lugar na festa ali. Porque ele era o cara mais novo que saía com a gente, tô falando de ti já, né? Tô falando de ti. Que era o cara mais novo que saía com a gente, enfim, estava sempre ali. E um pouco antes da pandemia, ele me chamou, morava em Curitiba, eu dava aula na IMEC lá em Curitiba e também era do Radiola, de uma gravadora que tinha uma casa com vários estúdios e tudo mais. Inspiração para House Meia Academy, inclusive. Foi inspiração? Pô, eu lembro que vocês foram aquela vez, a gente mostrou. O lugar era legal pra caralho, a gente fazia umas festas dentro da casa, tem uma vibe assim, como é aqui também. E o Brandão foi para lá para aprender a tocar, ele já tinha equipamento, eu ajudei ele no início nessa parte. E depois ele quis produzir na pandemia, eu fiz uma quarentena /intensivo lá em Erechim. E daí ele começou a produzir, enfim, veio para cá, tá ajudando uma galera aqui também, o Iael também, toda a turma aqui da House Mag, isso é muito legal. Então, com certeza, o Brandão devia estar em algum canto incomodando alguém. Porque ele já era desse tamanho, só ele só tinha menos idade, mas ele já era mais que E depois, o Drunk Daniels, meu projeto, surgiu em 2012, na verdade. Era um duo que eu tinha, depois a pandemia ficou solo. E desde 2012 eu comecei a lançar muita coisa. Eu já lanço música desde 2006, como Vini Ferreira. Mas eu lembro que eu tinha ido tocar na gringa uma vez e ninguém falava o Ferreira. Isso me deixou puto da cara. Eu não, preciso achar um nome que todo mundo fale, né? Chegar na cena, era o Vini do Brasil, parecia que eu tocava pandeiro, sei lá, alguma coisa assim. Então, o Drunk Daniels veio meio numa... É uma história bem longa, na verdade, mas tem a ver com o Jack Daniels, com toda essa história toda. E era para criar meio um personagem para ser um nome mais universal, assim. E o nome deu super certo, todo mundo sempre elogia porque é fácil de falar, tem esse lance da fonética. Por mais que seja em inglês, fica fácil para falar em português também. Às vezes a galera não usa o Y e tal por causa do drunk ali, mas não faz diferença. A galera consegue falar o nome, que era meu principal lance. E eu continuei lançando muita coisa, lançava muita coisa tech house, sempre foi minha base. O Drunk Daniels apareceu globalmente com coisas assim. Só que para todo mundo, quem está começando agora ou quem já produz há algum tempo, vai chegar alguns momentos nessa carreira longa de produção musical que tu vai começar a empacar, tu não vai começar a não conseguir fazer as coisas que tu quer, ou tá fazendo coisas legais porque tu achou um jeito de fazer uma fórmula, digamos assim, mas não é bem aquilo ainda. E quando a gente entra nessa fase meio confortável, vai sair várias tracks. Só que todas, sei lá, meio na trave, talvez pro nosso gosto. Até porque a gente não faz música pra gente faz música pros outros ouvirem. Então, muito mais gente vai nos ver, ouvir músicas do que nos ver tocar na nossa carreira até morrer. Então, a música é muito importante, a gente trabalhar com música, porque ir variando de acordo com o tempo, vai passando o tempo, nossos gostos vão mudando, a forma de produzir os programas estão melhorando cada vez mais. Nos últimos 10 anos, estava falando que o Iael, ele começou no Ableton 4, eu comecei no 6, agora a gente está no 12, e com inteligência artificial. Então, um negócio que isso há 10, 15 anos atrás era praticamente impossível. Eu comecei cedo, produzo há quase 20 anos, toco há quase 20 anos. E é um negócio que eu já passei dois momentos assim. Um foi recentemente, um em 2009, que eu não aguentava mais produzir o que eu produzia. Era um house, meio tech house barulhentão da época, assim. Lançava, era top 100 e tal. Acontecia algumas coisinhas assim, mas só acontecia meio para alimentar o ego e incentivar, porque não me gerou mais show, não me gerou mais nada, não me gerou dinheiro.
Era um negócio, mas era aquele tesão de tá dando certo, tá? O negócio tá acontecendo. Só que chegou um momento que eu não conseguia mais, eu não tocava os sons que eu estava fazendo. Então esse é um grande problema que todo mundo vai enfrentar um momento. Quando tu não toca o que tu produz, é a mesma coisa que tu pintar um quadro e deixar no ateliê em casa, não mostrar para ninguém. Não serve para nada, entendeu? Não serve para nada, entendeu? Então o lance de não tocar a música é um alerta vermelho ali, tipo, ó, alguma coisa está errada. Ou o som que eu estou tocando, que tem muito a ver também o lance de tocar e produzir. Às vezes a gente produz uma coisa um pouco diferente do que toca, até achar bem a linha, ou se sentir confortável, ou com a qualidade, ou enfim, com a track mesmo. Mas tu vê que tu não tá tocando as tracks, isso é um grande problema, porque tu não tá conseguindo se expressar na tua música. Isso às vezes pode ser, quando tu vai tocar, tu tem um jeito de tocar mais para cima, mais para baixo, mais pesado, mais lento, mais rápido, mas a música que tu produz no estúdio ali tem que estar adequado com isso também, para poder funcionar, fazer sentido com a tua mensagem no geral todo. Então eu passei por 2 momentos assim, um foi pós-pandemia, na pandemia na verdade, eu lancei algumas músicas com Vintage Culture, estava mais no Afro House, mudei bastante minha pegada do House Tech, fui para um negócio mais afro, lancei um álbum em 2019, foi super bem tudo. 2020 estava lotada a agenda, agora foi de novo, né? Já tinha rolado momentos legais, pandemia, cancelaram 42 shows. E daí não voltou esses 42 shows depois, entendeu? Então foi um negócio que pegou todo mundo de surpresa, todo mundo trabalha com música, mas eu comecei a lançar coisas que eu não lançava normalmente, que eram uns afro mais pop, com mais vocal, com mais coisa, e colaborando com esses caras para também puxar essa turma deles, né, que não ouviam muito essas coisas. Então teve momentos legais, teve clipe, saiu na TVZ, foi muito massa, só que era um som que nós mexemos em várias mãos, não era um som meu, tinha uma ideia que foi evoluindo e tal, já tinha um vocal que o mesmo vocalista eu tinha colaborado no meu álbum já em 2019, que é um cara do Zimbábue. O clipe foi gravado lá, até depois eu mostro uns trechos para vocês, mas eu não fazia aquele som bem radiofônico, nunca fiz esse som, na verdade. Meu som é muito mais pista, um pouco mais barulhento e tal, mais chacoalhado. Então isso me bloqueou bastante criativamente, e principalmente na pandemia, que ninguém estava tocando. Foi um negócio que eu comecei a produzir menos, eu produzo bem menos hoje em dia, mas todos os dias eu produzo alguma coisa, mas não quer dizer que eu termine uma track por dia como eu fazia um tempo atrás. Então, tem momentos que a gente, que hoje que eu acho interessante, principalmente dessas novas tecnologias, porque a forma da gente, enfim, evoluir, aprender, ou até ensinar, passar para os outros, mudou muito. Mudou muito, é muito mais fácil a gente ter acesso a conteúdo e utilizando ferramentas, desde ChatGPT, mais básicas, que por mais que não sejam básicas, são básicas perto de outras ferramentas que existem, já a gente consegue aprender e absorver de uma forma muito mais resumida e mais direto ao ponto, sem tanta enrolação. Então, esse lance do ensino é uma parada que sempre me pegou muito. Eu sempre dei aula em escolas, enfim, a IMEC, eu dei aula 12, 13 anos na IMEC. A Manu foi minha aluna em 2010, em Porto Alegre até. Então, eu sempre lidei com o ensino, meus pais eram professores também e tudo mais. Depois disso, eu saí da IMEC na pandemia, mas segui trabalhando com online, enfim, projetos envolvendo ensino, metodologia e também um pouco de tecnologia. E os vídeos, quando eu comecei a fazer, foi em 2022. 2022, final de 2022, foi um negócio que eu estava nesse momento totalmente bloqueado, eu não estava conseguindo produzir quase nada, tinha lançado 2 músicas em 2022 inteiro, e eu estava vindo numa safra de uma por mês quase, nos últimos 5 anos, assim, pelo menos. E eu fiquei um tempão sem lançar, dei um tempo de produzir, e os vídeos foram um negócio que me instigaram muito mais, porque era um negócio que eu precisava produzir de formas diferentes, sair do convencional. Eu já tinha tido um gap ali quando eu saí do House, Tech House, para ir para os afros. Uma coisa que mudou muito na produção é que eu comecei a não usar clap mais nas minhas músicas. Então o cara vai começar a música e já não tem um clap, já é um desafio totalmente diferente. Eu já não começava pela bateria, eu começava por uma melodia, por outra coisa. Então foi momentos que eu costurei para entender até onde eu conseguia ir, ou o que eu deveria estudar mais. E o lance da tecnologia me ajudou muito. Sempre fui o cara já do CDJ. Quando eu comecei a tocar, estava saindo um pouco os vinis, era 2002, 2003 ali. Estava saindo um pouco os discos, estava entrando os toca-discos, os CDJs com tudo. Depois veio o computador e tal. Toquei com todas essas formas tecnológicas. Hoje em dia eu toco de pendrive e tal.
mas uso muito mais essa parte tecnológica dentro do estúdio para músicas, para, enfim, todos os trabalhos musicais que eu faço. Coisa de games, enfim, várias coisas nesse aspecto. E esses vídeos, assim, por mais que eu não estivesse lançando músicas, começou a funcionar muito na internet, assim. E que ninguém falava, assim, meio... Hoje em dia tem alguns conteúdos esporádicos, assim, que alguns produtores fazem, professores, mas são poucos ainda conteúdos relacionados a isso, comparado com produção musical, DJ e outras coisas que tem uma enxurrada, TikTok e Instagram principalmente. E os vídeos começou a aumentar, a galera me mandando mensagem, procurando e tal. Eu criei uma comunidade, depois em função disso, que depois eu vou abrir para vocês aqui no final, ali eu abro para vocês entrarem, que eu faço lives semanais, e-books, conteúdos, enfim. E depois eu vou contar mais umas novidades que vão rolar a partir do mês que vem. Mas essa questão do ensino, para mim, sempre me pegou e, como eu falei, com a tecnologia mudou muito a forma da gente aprender as coisas. Tem coisas que a gente faz muito mais rápido hoje em dia do que fazia há 10 anos atrás. Por exemplo, separar um vocal de uma instrumental, que hoje é um negócio tão banal, era algo impossível, só se tu anulasse fase, ficava o vocal com a instrumentalzinha meio comendo atrás, tipo, ficava ruim. Teoricamente ficava ruim. Claro que na época também era mais aceitável coisas mais não tão perfeitas quanto hoje em dia, então passava. Eu já lancei muita coisa, não tinha tanta essa coisa de direito autoral também, música eletrônica era meio lado B, assim, ó, vai que dá nada. Sempre foi meio assim. Ela já veio de uma roubalheira, reciclagem de outros gêneros, então já é meio nessa pegada. Sempre, a essência da parada é essa coisa meio ruas, assim, street style mesmo. E o lance do ensino, para mim, me pegou muito porque eu comecei a estudar cada vez mais essa questão de ensino. Eu estava trabalhando numa plataforma que era de microlearning, que era uma forma nova de aprender, tipo em cards, assim como a gente passa stories e tal. Eram vídeos também, mas vídeos animados, outras coisas assim, que era para ser cursos assim. Esse projeto acabou não indo para frente, mas eu fiz a metodologia, conheci muita gente por causa disso. E eu comecei a estudar muito essa parada. E umas coisas que me chamaram muita atenção, que não existe muito para cá ainda, mas vai começar a existir em algum momento, que é na Ásia, principalmente, né? Que lá eles são pioneiros a China, principalmente, pioneira do AI no planeta, assim. É a maior potência que tem hoje em dia. Eles usam já em escolas, o AI sempre foi uma parada muito... Quando eu falo AI, é inteligência artificial, tá? Sempre foi uma parada para medir eficiência e qualidade. Sempre foi muito isso, assim, dados. Vamos ver quantas vezes o Vini clicou no kill no set de 1 hora. É muito tênis, por exemplo, quantas bola de direita e de esquerda o tenista tal bateu. O tênis sempre teve muito essa questão dos dados também. Então, para eles medem muito eficiência, agilidade, rapidez, fazer as coisas mais rápidas e mais bem feitas. Claro que no nosso meio daí de música, a gente já vai entrar nesse ponto um pouco diferente, o pensamento, que daí já começa com o papo que a gente vai ter hoje. Então, sempre foi uma parada de medir muito essa eficiência e tal, que vocês podem ver essas tiarinhas, quem está com a tiarinha verde está focado e quem está com a tiarinha vermelha está desconcentrado, digamos assim. E esses dados vão automaticamente para o celular dos pais dos alunos. Entendeu? Para tipo, ó, não tá prestando. Não tem mais a professora mentir, não, ele é conversador, ele não faz, né? Queimação no final das contas, né? Mas chega tudo dados, ó, em determinado momento todo mundo estava mais disperso, a professora de repente não deu conta do recado ali. Começar a usar, hein? Começar a usar essa. Então, essa parada de ensino. Claro que aqui estamos falando em níveis super elevados, que é como eu falei, medir muito essa eficiência, mas é muito mais também treinar o robô a entender como é que funciona o ser humano. Que quanto mais ele entender todos esses aplicativos, essas coisas, eles são alimentados com informações, músicas, enfim. Nesse caso, informações dos alunos ali, e eles vão entendendo, aprendendo, podem sugerir coisas, podem solucionar alguns problemas, ou tipo, o AI de ensino da escolinha aí descobriu que depois de 3 horas de aula a galera se dispersa total. Então, de repente, fazer um intervalo nesse momento, voltar depois, mais para ter mais eficiência e conseguir entender as coisas muito melhor. No nosso meio, o que pode impactar isso, na verdade? Tipo, nessa questão de eficiência, música não é competição de quem faz mais rápido.
Eu mesmo fazia, o Brandão sabe bem, fazia 1, 2 músicas por dia, não masterizada, mixada, tudo, mas 2 músicas feitas, já esticadas, prontinhas, para uma mix e para uma master e tal. Eu ia fazer de 3 por dia, às vezes, das 8 da manhã, meia-noite, saia 3, bem trabalhadinho, saia 3. Hoje em dia nem a pau que eu faço isso, entendeu? Claro que hoje tem muito mais recursos para eu fazer isso, mas eu penso de outra forma também, não tem mais essa angústia de fazer track. Claro que tem que fazer, eu faço, lanço bem menos. Lancei 3 músicas esse semestre, vou lançar uma agora com o Meca, na gravadora dele em julho agora, início de julho, tem mais uma. Depois falha um mês, tem mais uma, enfim, está mais espaçado, mas eu estou muito mais feliz com meus resultados das músicas na pista, eu estou fazendo muito mais o que eu quero. Então, tem vários fatores, mas o que vai impactar toda essa eficiência, essa parada no nosso mercado? Vai impactar tudo, cara, porque muita gente não está pensando como eu estou falando para vocês agora, de levar como arte, né? Que é um negócio bem... Tem gente que começa a lançar música e quer ter resultado, como todo mundo, e vai lançando, até uma dar certo, por sorte, de repente, e começar a acontecer alguma coisa. Super normal. Mas se a gente levar muito nesse lance de eu vou usar o AI para fazer mais rápido, pode ser que tu dê um tiro no pé, entendeu? Então é um negócio porque tu vai ter que estudar, tu vai ter que entender, tu vai ter que testar muito. Então, isso de alguma forma ou outra vai impactar que no momento que tu começar a dominar um pouco mais essas ferramentas, tu já vai saber, vou pegar isso aqui, vou linkar lá, vou usar aquilo lá depois, blá, blá, blá. Vai ser mais legal. Mas cada vez, hoje em dia tem menos plataformas. De 2021 para cá, eu testei todas que eram beta, me inscrevia nos negócios, aceitava todos os que tinha que aceitar, as coisas para aceitar, nem sei o que vão usar depois, mas aceitei tudo lá para entrar nas listas de espera, e era muita coisa beta, assim, teste ainda. Então, passou do ano passado para cá, algumas marcas se consolidaram no mercado. Então, começaram a criar mais recursos mais legais, a aprimorar os que eles já tinham, essa coisa toda, e começou a mudar a vida de todo mundo, tanto de produtor musical, quanto de músico, quanto de todo mundo. Todo mundo ficou assustado, mas é um negócio que não tem como fugir, porque era que nem o toca-disco para o CDJ, como o computador, como os próprios programas, os próprios celulares, entendeu? A mesma fita, foi tudo melhorando e todo mundo gosta e usa, entendeu? Então não tem por que não usar. Ninguém está com startup de abrir hoje em dia porque prefere aquele lá, não, que tem muito mais recurso. Por que eu vou usar o outro, entendeu? Então, é basicamente a mesma comparação. E eu vejo que a gente tem 3 tipos de produtores atualmente agora. O produtor musical tradicional, ou para mim já é o do passado, no caso, que é aquela pessoa que eu já fui esse cara, do solitário no estúdio e ficar lá, track, e ficar lá o dia inteiro e blá, não mostrava muitas músicas para ninguém, não que eu não queria mostrar alguma coisa, mas ficava, a próxima vai ficar melhor, daí ficava, a próxima vai ficar melhor. Daí quando eu vi, tinha 15 tracks lá, não sabia o que fazer, daí começava a fazer uns EP, daí não dava em nada, só ia perdendo track, aleatório, assim. Então, não tinha um planejamento também para trabalhar com as tracks, mas esse cara do estúdio sozinho é muito do passado, porque hoje em dia a gente tem muitas formas de colaborar, não só sentado um do lado do outro, e também o lance de colaborar não é quem mexe mais no mouse, entendeu? Esse é um fator muito importante. Eu sempre tive duo, então trabalhar com 2 pessoas não é tipo, eu mexo 15 minutos, a outra pessoa 15 minutos, não. Sempre vai ter alguém que vai mexer mais, vai ser meio engenheiro. Se tu for gravar um vocal no estúdio de produção, um tradicional, assim, de banda, eles vão te oferecer um engenheiro do estúdio, para o cara ficar lá gravando, já meio botando no tom lá, ajeitando o vocal, e a gente vai só dirigindo. Então, para produtor de música eletrônica, isso às vezes é difícil de entender, mas é o normal, entendeu? Então, o lance de ficar sozinho, tu não consegue ter opiniões de outras pessoas, a não ser que tu mande tuas músicas, e é muito relativo mandar a música, porque tu manda, às vezes a pessoa não escuta, ou as pessoas escutam, tá legal, mas tipo, acaba não dando um feedback, então é bom sempre mostrar as coisas para as pessoas e colaborar com pessoas, mesmo, não é para ser um collab, é para estar os dois metendo ideias junto, ou coisa, um ajudando a finalizar coisas do outro. Isso depois que eu fui morar em São Paulo, que eu dividi apartamento e estúdio com o Kiko Franco e com o Matheus do Fansync. E a gente tem um grupo ali que, na verdade, um acaba ajudando um pouco o outro e ninguém faz sozinho as coisas, entendeu?
Todo mundo, preciso tirar essa melodia aqui, não tá legal. Daí ele toca piano, vai lá, pô, me ajuda naquilo. Ou ele precisa arrumar uma bateria, um vocal, precisa não sei o quê, eu vou lá e faço aquilo. E não quer dizer que tem que ser collab, tem que trabalhar com ele. É o lance da ajuda mútua ali que, tudo bem, todo mundo vai conseguir evoluir e ninguém vai ficar para trás ou coisa do tipo nessa questão. E ninguém vai conseguir grande sucesso trancado no estúdio sozinho. Não vai conseguir. Um curto período de tempo, sim, mas depois as coisas vão começar a mudar. E o produtor musical do presente, que eu acho agora, que é quem está usando algumas tecnologias, entendeu? E colaborando, que seja com máquinas, mas tu já está tendo uma ideia diferente do teu pensamento na produção musical, da forma que tu está mexendo, tu vê caminhos que antes tu não ia ter, nem a pau, e daí de repente uma melodia, uma bateria, um negócio aqui já abre a cabeça, tu consegue ir para outro caminho. Então esse seria, no meu caso, no meu ver, seria um produtor do presente, usando algumas tecnologias, e tem o produtor do futuro, que vai estar usando um monte de coisa, entendeu? E não só externos, coisas que os próprios DAWs, os próprios programas vão começar a incrementar. Alguns já têm FL Studio, já tem separação de stems ali, separar os elementos. Tem alguns plugins que eu vou mostrar também, que também podem fazer isso, mas a maioria são sites externos que fazem isso. O Ableton Live não tem muita coisa ali, só um lance de achar loops por similaridade ali, que é bem básico, na verdade, não é necessariamente uma inteligência artificial, mas ele consegue entender um pouco melhor os dados ali. Mas o lance de usar várias ferramentas é que as possibilidades que a gente vai ter. Eu vou mostrar músicas que me chamaram para fazer uma guitarra para música. Eu não sou guitarrista, mas foi feita guitarra e saiu no álbum do cara e tudo mais. Então, tem coisas que... Ou transformar vocais em outras coisas. Tem um vocal do Tim Maia, eu preciso fazer o mesmo vocal, só que com AI. Eu fiz coisas assim recentemente também para outras pessoas que precisavam replicar coisas assim. Então, as possibilidades aumentaram muito. Eu posso cantar, mesmo não sendo cantor, posso cantar com a minha voz e ficar legal também. Então, o mar que tem disso é muito grande e eu vou mostrar algumas coisas hoje para vocês também entenderem que isso não é de agora, essas coisas já acontecem há muito tempo. Só que depois da pandemia para cá o negócio bombou muito, assim, apareceu muito mais recurso. Todo mundo ficou em casa na pandemia metralhando no computador, foi basicamente isso. Evoluiu em 2 anos, coisa que era para evoluir em 10, 15 talvez, entendeu? Então o boom dessas tech todas assim foi justamente essa pandemia. Pandemia de vacina a robozinho que faz música, entendeu? Então apareceu muita coisa nova. Isso não é de agora. Os primeiros registros que tem de inteligência artificial criando melodias ou composições é de 1954. Mas vamos falar do Bowie, que é o David Bowie, acho que todo mundo já ouviu falar ou conhece. O David Bowie, foi feito um programa para ele, o Verbasizer. Tem vídeo no YouTube, se botar Verbasizer, tem um videão grande da época lá mostrando. Que qual que era a ideia? David Bowie estava com bloqueio criativo. Se o David Bowie tem bloqueio criativo, todos nós vamos ter bloqueio criativo. É impossível não ter. Então o que ele fazia? Ele queria escrever, estava escrevendo umas tracks assim, e ele não conseguia acabar, empacava, fazia 2 parágrafos. E daí o que eles fizeram nesse Verbasizer? São 10 colunas. Ele preencheu algumas colunas com alguns parágrafos que ele tinha escrito, e o negócio sugeria outras frases dentro daqueles temas para ele montar a música. Entendeu? Basicamente era isso. Super simples. Tem um site, Verbasizer, que dá para entrar também, dar uma brincada, mas é bem tosqueira, assim, mas é só para entender como é que era na época. Isso em 1990. E ele não tem registro se ele lançou essas músicas ou não, mas o vídeo é um meio documentário, é bem fera para ver. É só um pouco longo, assim, eu não vou mostrar, quero mostrar outras coisas. Mas isso em 1990, então ele foi um dos primeiros caras assim, desse porte, desse tamanho, a falar e usar. Foi feita essa tecnologia para ele, entendeu? E depois ficou meio de lenda, assim, não tem muito mais coisa. Mas trazendo um pouco mais agora para o nosso universo mais recente, o Reinier Zuneveld, que é um cara do techno, bem famoso, não sei exatamente onde é que ele é agora, mas ele fez um back-to-back, ele tocou junto com uma IA dele mesmo. Então, qual que foi essa pira? Vocês já viram ele tocar ou já conhecem as músicas dele? Alguém? Não? Não? Mas
Então, o que ele pegou? Ele pegou e alimentou uma inteligência artificial com todos os sets ao vivo que ele tinha e com toda a discografia musical dele. Então ele foi fazer um show num festival, tem imagens, mas da galera filmando, não aparece muito palco e tal, que eu acho que foi mais um teste, assim, ele não tá fazendo esse show, pelo menos. E ele tocava uma música e daí o computador sugeria uma próxima música, ele que mixava, não era o computador. Mas o computador, de acordo com a música que ele tocava, sugeria uma dentro da estética do som dele, que ele alimentou toda a inteligência artificial, que todos esses robozinhos, ele precisa alimentar ele. Entendeu? Ele botou todos os sets gravados ao vivo, mais músicas, então ele fez um back-to-back com ele mesmo, robô. Então foi o primeiro caso que aconteceu disso, e enfim, ele fala muito bem da AI e tal, mas eu não vi esse show, como é que, se ele montou algum show, tá fazendo ainda. E não tem muito vídeo, mas é um negócio bem doido, que dá para fazer simples, assim, não é algo super complexo de fazer. E várias marcas também começaram a usar, já usavam, a gente não sabia, Spotify e YouTube principalmente, sempre usaram AI para nos sugerir coisas, para aparecer coisas para nós. O Ableton e o FL já tem alguns recursos a mais, o Ableton nem tanto, mas já existe bastante coisa. E algumas ferramentas algumas ferramentas que existem, mas às vezes passa batido e a gente nem usa. Vocês conhecem o Splice? Todo mundo conhece o Splice? O Splice é o maior site de sample packs e elementos musicais do mundo. Só que ele tem vários recursos que a gente pode utilizar a inteligência artificial. E ele tem dois, para falar bem a verdade aqui, que a gente consegue usar diretamente no site aqui e transformar, pedir sugestões e tudo mais. Não sei se alguém de vocês já usou, mas aqui na aba Create, a gente já abre as duas opções aqui, na real. Eu tenho essa primeira opção aqui, que essa é a parte de inteligência artificial do Splice. Então essa primeira parte é o quê? Que é Start Something New, que é para começar uma música. Então eu posso escolher um gênero desses que estão aqui, que ele vai me sugerir. Como ele tem todos os sample packs, elementos e tudo mais, ele vai me sugerir ali uns 4, 5 elementos que combinam entre si já, para de repente, se eu estar empacado lá, não sei nem por onde começar, pode ser um início easy assim, e eu posso ter alguns recursos para melhorar ainda. Então vamos pegar aqui um gênero, vamos pegar um afro. Automaticamente ele me sugeriu esses... Tá saindo na TV, peraí. Automaticamente ele vai me sugerir 4 canais, no caso. Tem um BPM ali, tem uma tonalidade, eu posso escolher o gênero para trabalhar. Eu posso escolher o tom que eu quero também, se quiser aumentar a BPM, posso aumentar também. Vamos aumentar um pouquinho, né? 107. Vamos botar um 120 aqui. Beleza, e ele já me dá vários elementos. Vamos escutar tudo que ele deu aqui e ver o que está rolando. Bom não tá, mas também não tá péssimo, entendeu? Oi? Tá sem kick. Então aqui, ó, dá pra gente mudar. Normalmente, às vezes, esses drum loops deles, assim, às vezes não tem kick ou só tem kick, e eu posso ir mudando. Daqui a pouco ele muda. Vamos solar ele aqui só. Posso ir alterando até achar um que eu gosto. Aqui tá um kickzinho mais kick normal. Baixo, posso alterar. Aqui tá marcando 122, mas ele vai bater no BPM certo ali. Vamos solar uns aqui, só pra gente não, vamos mutar uns aqui, só pra não ficar confuso. Bom, vamos nesse caminho, só para nós escolhermos alguns.
dá essa périca. E o mais legal dele aqui, que eu tenho aqui, eu posso mudar, não gostei de nada, eu posso clicar aqui em New Stack, aqui ele vai mudar todos os elementos ali de uma vez só. E aqui eu posso acrescentar o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero acrescentar um vocal agora. Isso é um Atmo, vamos ver outras coisas, sai mudando. Já temos uma ideia agora. Claro, algo super easy, basiquinho, para começar, de repente está empacadaço lá numa track, alguma coisa, vai servir bem. De repente não vai precisar usar todos os elementos, mas tu pode baixar um por um separado agora. Tem que ter créditos ali no Splice, né? Mas essa conta que eu tô é a conta free, então tu pode botar uns créditos ali ou pagar um mês ali, alguma coisa assim, para poder baixar. Aqui já nos dá uma infinidade de possibilidades para a gente poder trabalhar legal e ter ideias novas aqui, poder começar a mexer um pouco melhor nas coisas, começar a entender um pouco melhor alguma combinação de elementos. E também eu posso solar, deletar, mudar o que eu quiser aqui, então fica bem fácil. Então essa é a primeira opção que a gente vai ter no Splice. Alguém já tinha usado ela? Não? Ela é bem facinha assim, mas o bom é que tu bota o gênero que tu quiser, não tem tantos também. Não é totalmente música eletrônica, tem pouca coisa assim, mas funciona bem. Mas a outra função que eu acho mais legal, que é essa do lado, que é Start with Your Loop. Ela tá beta ainda, então isso quer dizer que pode ser que ela dê umas falhadas ali, uns negocinhos assim, acontece. Mas aqui tu pode subir um loop que tu quiser e ele vai pegar outros loops que ele tem lá que combinam com aquele loop que tu botou de referência ali. Isso aqui já é bem mais interessante para a gente ir mais no caminho que a gente quer. Vamos pegar um trecho aqui. Eu vou aceitando aqui, de repente eles vão me roubar tudo do computador uma hora, mas pode ser. Tá analisando meu loop? Esse é meu loop. Botei uma bateriazinha ali, clean. E daí eu posso pedir o que ele quer, o que eu quero que ele me sugira. Vamos botar aqui no estilo primeiro. Esse é meu loop, tá, beleza. Vamos botar aqui. Me sugira algum. Aqui esse é o meu. O meu vai ficar sempre bem baixo. Ó, já gostei. Vamos pro próximo. Sempre que a gente botar um loop ali, o nosso loop vai ficar bem mais baixo de volume e os outros bem mais altos. Então já tem que dar essa... Ruim não tá. Esse tá bem bom. Esse encaixou também. Eu pegaria isso aqui só, do meu gosto. Pegaria, mas posso ir testando aqui, posso acrescentar mais se eu quiser, posso criar uma música inteira aqui, só achando alguns loops aqui em cima do beat que eu botei ali. Eu botei uma bateria bem limpa aqui no caso.
Basicamente um kick ali, um hatzinho, não tem baixo, não tem nada, é só um drumzinho ali mesmo que eu criei. E pode ser um top loop, alguma coisa ali, um loop de pronto já de qualquer sample pack para jogar coisas em cima. Vocês viram que não é de primeira, tem que ir dando uma testadinha ali, mexidinha aqui, vai trocando, algumas coisas não vão ser legais, às vezes os pads ali, o baixo que tá pegando só uns baixinhos meio rasgado, então tipo, de repente deixa para depois ver isso. Mas o lance é a gente ter algumas ideias para poder começar, entendeu? Nós temos um beat ali, a gente quer dar uma evoluída nele e não estou sabendo o que fazer, ou estou empacado, ou aqueles dias está meio com sono, com preguiça, é uma saída boa para começar. Isso acontece também. Tu não quer deixar de produzir, mas sei lá, dormiu mal, tá cansado, tal, aquela coisa toda. Pós-final de semana, aquele segunda-feira, aquela coisa, tipo, é uma saída muito boa para começar. E esse aqui vocês conseguem usar gratuitamente no splice.com, indo na aba Create ali. Essa aqui. Na hora de salvar, ele salva separado? Salva tudo separado, tu consegue baixar as coisas separadas. Nessa conta aqui, eu acho que eu já baixei tudo que eu podia baixar, na verdade. Tá. Mas tu pode... não vou conseguir baixar aqui agora. Mas tu consegue baixar, quem nunca usou ele, que eu já testei, tu pode baixar todas as trilhas separadas, normal, baixa um Wave em MP3. Né? Tipo Moisés, assim. Na verdade não. Esse aqui não é tipo Moisés. Ele é... Dá um limite para te baixar ali, de... Não, isso. Na conta básica, sim. Mas aqui é legal quem... Dá vários créditos. Dá vários créditos. 2.000 créditos. Tu pode comer os créditos ali numa boa, não tem problema. Ele é acumulativo, né? Sim, ele vai acumulando. Tu pode usando aqui ele baixa o Wave diretamente no computador e tu usar no teu Ableton, sei lá, no Fruit Loops, no programa que for. Esse aqui é uma parada bem legal que é fácil e acaba ninguém usando normalmente, porque todo mundo conhece o Splice, que é para ver os samples e tal, mas acaba não usando esses recursos. Não era para ter bombado mais essa parada, para falar a real, mas quando eles lançaram assim foi um boom e a galera acho que não usou muito, ficou usando. Tem o Bridge, né, que é um plugin que tu abre diretamente dentro do Ableton Live e com o aplicativo do Splice tu consegue ficar ouvindo os loops e tal, como se fosse da tua livraria dentro do programa. Só que essa parada é bem mais legal do que ficar ouvindo os loops aleatórios lá. Então já tem um recurso novo para vocês usarem um dia, ou até se você já tem algum beat ali, precisa de algum elemento específico, pode jogar ali o loop e pedir para ele te sugerir alguma coisa. Outras ferramentas que são muito legais, que vocês já devem ter ouvido falar com certeza, o meu Suno. Alguém já usou o Suno? Já mexeram no Suno? O Suno é um monstro, vou falar, é um negócio absurdo isso aqui. Só que tem diversas formas de usar o Suno e a galera, todo mundo tem preconceito também, eu também tenho, na verdade, mas eu uso, porque é uma parada que assim, tu consegue, com poucas linhas, tu construir um som do zero, entendeu? Nós temos a vantagem de que dele criar sons legais, com vocais bacanas, mas assim, nenhum som é extraordinário, entendeu? Nenhum som é, nossa, uma sonzeira braba. É tipo, gostei desse elemento, gostei desse vocal, é alguma coisa assim, porque todos os testes que eu fiz assim para gerar músicas, e eu testei muito isso, nunca deu um gênero certo, assim, tipo, bem as características que eu dei. Mas ele tinha ingredientes que me levavam porque eu queria. Então ele tinha lá uma melodia bacana, tinha um baixo bacana, tinha um vocal que eu podia transformar em outra coisa, enfim, e ser mais legal. Mas ele realmente funciona. Porém, ele fica tudo... Como ele foi alimentado, o robô vai funcionar da seguinte forma. Como eu já falei, ele vai ser alimentado com um monte de músicas, que isso até é um debate judicial que está acontecendo agora, porque assim, o Suno foi alimentado com músicas que já saíram. E essas músicas que já saíram em gravadoras, que estão disponíveis no mercado. Mas eles não pagam nada para isso, entendeu? Nem para as gravadoras, nem para distribuidor, nem para artista, nem para ninguém, entendeu? Então a parada assim, foi alimentado, bacana. Músicas da internet, músicas que estão para vender na internet, entendeu? 90% dessas músicas estão para vender. Então tá esse debate, a Google inclusive tem um sistema exatamente Suno,
Só que eles não lançaram ainda por causa desse debate judicial ainda. Teve agora, semana passada, o Google I.O., que eles mostram todas as tecnologias novas do Google, e eles não falaram dessa, entendeu? Não falaram dessa, achei que agora vão lançar, não falaram dessa. Mostraram outras coisas e tal, tipo... Mas o Google sempre teve meio uns sites meio para te testar várias coisinhas, meio brincadeira, assim, nunca algo muito específico, interessante para trabalho mesmo. Mas eles têm uma parada igual do Suno, só não lançaram por esse debate judicial. Então, o Suno ele foi alimentado com músicas que já saíram e, teoricamente, quando tu paga ele, tu tem royalty free ali, tu pode usar, entendeu? Só que aí que está o detalhe, que é o grande debate da inteligência artificial. Ele foi alimentado com músicas que já existem, porém ele não copia as músicas que já existem. Ele tira padrões similares e cria coisas a partir de vários exemplos. Então, teoricamente, ele está fazendo um resample ali, está pegando um recycling ali, reciclando todas as paradas e que jogando alguma coisa perfeitinha, bonita, blasé, talvez. Assim, entendeu? Mas ele está gerando algo em cima das referências. Então, dependendo da referência, principalmente a gente de música eletrônica, às vezes ele pode se perder um pouquinho e tal, depende de como ele foi alimentado. Mas ele funciona muito bem. Então aqui, ele, como vocês já conhecem, posso escrever e transformar numa música que eu quiser, mas o jeito mais legal que eu acho é quando a gente usa o Custom aqui, que é uma versão que a gente vai poder... Eu vou botar só instrumental aqui também, porque eu não quero letra nem nada. Eu nem vou botar muita coisa, e aqui embaixo agora a gente tem umas personas, tem umas outras opções, mas o que eu acho mais legal é que eu posso adicionar um prompt, já posso salvar alguns, né? E adicionar uns prompts já chaves assim que eu tenho. Eu não acredito nessa do mesmo prompt, ou prompt mágico. Não, funciona, tem que ser bem claro, mas não quer dizer que vou salvar esse prompt e ele vai me entregar sempre umas bombas, não vai. Então, depende do dia da máquina, tem que testar, tem que alimentar. Ela é um negócio, o AI não é um negócio super exato para essas coisas. Como ele pega muitas referências, eu posso botar o mesmo prompt no Suno, ele vai me dar músicas diferentes, ele vai soar músicas diferentes. Então, eu posso adicionar um áudio, posso gravar ou adicionar um áudio. Eu faço bastante isso. Vamos pegar aqui, vamos pegar esse aqui. Esse é meu beat. Não, esse tem vocal. Vou cortar o vocal. Vou deixar só até aqui. Feito. Esse aqui que eu quero. Vou salvar, tem ali, ele vai gerar uma imagem, não sei porquê, eles têm que gerar uma imagem com AI também ali, só para nós perder um tempinho. Mas ele sempre faz isso. Gerou a imagem, confirmei. Beleza. E agora eu posso pedir para ele aqui, para, enfim, pedir algum instrumento, alguma coisa para ele aqui. Posso pedir várias opções aqui, tanto de prompt ou eu quero uma guitarra, eu quero uma saxofone. Vamos pedir aqui um saxofone, house music saxofone. Opa! Ele tem aqui várias opções de versões também dele aqui, ó. A 3.5 é a mais básica, então às vezes ele dá bastante na trave algumas coisas, mas ele funciona legal. A 4.5 é a Pro, que é a pago, ele já dá, a qualidade é maior, tem músicas maiores. Vamos ver se ele obedece aqui. Ele sempre vai gerar, vocês vão ter 50 créditos diários para poder mexer nele na conta básica. Ali. Todos os dias ele vai refazer esses créditos, então tu tem todos os dias 50 créditos para trabalhar, e de acordo com o que tu vai usando e tudo mais, tu pode usar cada vez mais e criar músicas maiores. Vamos ver o que ele me gerou aqui, bora. Eu pedi um saxofone, house music, em cima do meu beat. Ele fez. E é o meu beat. É esse meu beat.
Mas vocês viram que ele deu uma tirada no vocal e tal, ele dá uma trabalhada no meu beat para poder encaixar aquilo lá. Olha só. Na primeira. Eu botei. Olha o prompt que eu botei. House Music saxofone. Boa. Essa aqui me convenceu já. Vamos ver para a segunda. Muito bom, muito bom. Essa até melhor que a outra. Tá melhor. Fez solo, faz todos os momentinhos. E eu usei isso agora recentemente numa música que eu lancei, que é a Baiana, foi no álbum do... Eu lancei meu álbum, então vou mostrar aqui pra vocês. Vamos botar aqui, ó. Não tá aqui meu nome, peraí. Eu lancei um álbum nessa mesma gravadora, nas séries que eu comentei antes. Aqui, ó. Eu lancei com eles lá, enfim, esse álbum em 2019. E eles lançaram agora um álbum com 28 tracks, era colaborativo com vários artistas de Afro House do mundo inteiro. E eu fiz a faixa baiana. E a faixa baiana, eles me mandaram, era uma instrumental um pouco diferente, mas essa track aqui. Era meio isso, assim, que eles me mandaram. E eu tinha lançado, há um tempinho atrás, um remix da Bandoleira, com essa track aqui, deixa eu entrar de novo aqui, ó. Eu tinha lançado essa track aqui. Tem um remix, no caso. Que ela tem essa violinha, os caras piraram na violinha. É bem mais latino e coisa, mas... Eles gostaram da história da violinha e tal. Eles, bota uma viola, uma guitarra, não sei o que. Eu, claro, eu toco muita guitarra, né? Pra botar a guitarra. Deixa pra mim que eu resolvo, então. E daí, eu fiz exatamente esse processo que eu fiz agora com vocês. A mulher tá tocando aqui, ó. Mas aí, no caso, você colocou a referência à guitarra. Não, eu botei isso aqui, ó. Botei tipo um pedaço do beat. Não, sim. Botei um pedaço do beat. Uma guitarra. E pedi uma guitarra, African Guitar. Eu pedi, African Guitar. E daí ele me sugeriu uma guitarra, que tá aqui ela, bem nos moldes da saxofone que a gente ouviu agora, assim, ó. Essa guitarra que ele me mandou. Claro que deu o quê? Eu peguei a música lá, foi feita, essa guitarrinha foi feita em cima do meu beat. Eu usei ele e usei uma outra AI que eu vou mostrar logo mais, que é o Moisés, você deve conhecer, para separar ele ali. A separação não ficou jóia, assim, ó, melhor do mundo. Mas azar, a gente lançou, o track funciona na pista. Então a guitarra inteira foi essa. Como era em cima do mesmo beat, então ele meio ia dar uma anuladinha naquele erro ali, ou ia dar uma sujadinha bonitinha, sujadinha aceitável ali. Enfim, a guitarra tem vários momentinhos. Chorei na guitarra. Daí agora tem um break também, ó. Dá uma segurada. Você conseguiu colocar ela inteira? Você não fez... Eu cortei pouca coisa, que daí eu vou mostrar agora ela inteira. A inteira ela tá com alguns cortes, assim, ela não tem uma partezinha aqui, ela entra o break um pouco antes e eu picotei ela um pouco aqui. Então eu tenho guitarra aqui, esse aqui é uma guitarra,
que ele só entra aqui. Ele vai entrar só dando uma choradinha ali. Como effects para entrar outras coisas ali. Tá crescendo a música, tá entrando coisa. Os drums são enormes, aqui tem um monte de coisa. Certo. E aqui tem a primeira chorada da guitarra agora. Daí entrou agora. Esse azul não vai tocar, é só os amarelos. E ela era para ser mais retinha, instrumental mesmo. Era pro álbum, era essa a ideia. Deixa eu passar pro break aqui, ó. Oi? 4 minutos é o máximo ali. É. Daí acrescentamos outras coisas aqui também. Então, assim, essas tecnologias que a gente tem agora, vocês viram 2 cliques e 3 palavras, a gente conseguiu tirar umas coisas bacanas demais aqui. Então, o primeiro passo que a gente tem que entender assim, é saber usar essas plataformas. Eu tenho em primeira mão, até falar isso para vocês, eu tenho um workshop que vai ser ao vivo, na verdade online, de Suno. Porque o Suno ele tem muito recurso, principalmente com vocal. Pode criar backing vocal, harmonias e tudo mais, só com o jeito de escrever certo, entendeu? Então é uma parada que a galera tá, né, o Suno faz música sozinho. Não, ele faz essas mágicas que a gente acabou de ver, entendeu? Então é um negócio que, se souber usar, vários artistas estão usando, tipo, a Ana Castela gravou com o Diplo recentemente nos Estados Unidos. Aparece a Ana Castela gravando, tem um vídeo que eu não vou achar agora, mas que a Ana Castela tá gravando o vocal e o Diplo tá com o Suno aberto já, assim, ó, metralhando, entendeu? Então, tipo, pô, esses caras estão usando. O Timbaland, outro cara, agora recentemente ele fez uma parceria com o Suno, que o Timbaland, que pra quem não conhece esse cara aqui, Timbaland, faz um monte de live, o Timbaland, e o Timbaland falou, ele até comentou nessa entrevista, ele é muito foda, ele faz um monte de live com os produtores, tá, dá feedback. E ele mesmo falou assim, ó, ele sempre foi um ótimo produtor, multipremiado e tudo mais, mas que ele falou assim, cara, eu achei que minha carreira de produtor musical já era, porque eu não conseguia ser mais incrível como eu fui. E daí veio o Suno, e daí que tem uma opção aqui também que tu pode fazer, opa, cadê o Suno? Que tu pode fazer meio um remix, como se fosse um remix da tua música. E essa versão, de outra forma para trabalhar com ela aqui, tu consegue que ele mude o BPM da tua música, que ele te sugira outras coisas. É um buraco um pouco mais embaixo, assim, a gente demoraria mais tempo para ver. Mas ele acaba usando dessa forma, ele vai sugerindo elementos e formas de arranjo e tudo mais, para até de elementos, quando entra, quando sai. Vocês viram até que nesses exemplos ele tirou o meu vocalzinho ali, eu não pedi para tirar o meu vocal. Tinha um vocalzinho aqui, ó. E aqui ele tirou. Que é justamente isso. Então ele vai ajustando a música de uma forma que ele identificou como padrão. Entendeu? Esse é o ponto. Não é que ele tá, ele criou ali, ou é a frasezinha mágica é aquela ali. Não é.
ele vai sempre sugerindo coisas, vai jogando coisas ali pra gente. Então, às vezes dá super certo, às vezes não dá certo de primeira, mas funciona muito legal. E essa versão que o Timbaland Nunes é essa versão extended aqui, que ele vai sugerindo coisa, que tem estilo, tu pode tirar, excluir alguns estilos que tu não quer que bata daquele jeito. Aqui eu botei um elemento, na verdade eu estou tapeando um processo que aqui seria para eu botar o estilo da música. Eu quero uma house music com saxofone, babá. E eu falei que eu só queria um saxofone. Então eu estou usando a ferramenta de uma forma que não seria certo de usar ela, mas ela me dá o resultado. Entendeu? Então, no Suno tem muito desses truquezinhos de tu usar uma coisa que é para uma coisa, para outra, para tapear o próprio algoritmo. Entendeu? Isso tem bastante. Então, é uma parada que leva mais tempo para mostrar, mas eu queria mostrar pelo menos essa primeira parte que eu acho já mágica e a gente tirou 2 resultados incríveis. Aqui eu tenho umas outras coisas que eu já tinha feito. Guitarrinha, violão, de outras músicas, que eu larguei o beat. Tudo coisa com beat, que eu jogo o beat e ele vai... Olha, muda todo o beat, faz um outro arranjo, assim, tudo. Então o Suno, usem o Suno também, e eu tenho alguns vídeos dele também nas minhas redes e tal, mas depois vocês vão entrar na comunidade, a gente vai falar bastante dele aqui, que eu vou mostrar um monte de coisa pra vocês. Outro cara que é muito sinistro, inclusive, eu tô usando a camiseta deles aqui, ó, do Moisés. Eu tive agora, recentemente, lá na sede deles, lá em João Pessoa, é brasileiro o Moisés, é brasileiro. E eu fazia anos, eu viajo tocar sempre pra lá e eu não conhecia a sede, eu fui lá. O negócio é insano, é gigante e eles estão indo para um andar de cima agora, que eles vão fazer vários estúdios, aqui são estúdios, ó, em João Pessoa. E desses estúdios aqui, eles ficam alimentando os robôs. O lance deles, que é a pira maior, todo mundo conhece por separação de áudio, por essas coisas, mas a pira dele é alimentar os robôs com músicos reais. É muito essa pira. Entendeu? Então, tipo, aqui tem uma outra foto. Esse aqui é um lugar que eles gravam também lá. Esse é o slogan deles aqui e tal. E esses 3 caras aqui, ó, são os caras que alimentam o robô. Os caras que alimentam o robô. Principalmente esse que tá o mouse em cima, o Joclinhos aqui, ó. Esse é o Kevin, o de branco, o meu amigo que me leva a tocar lá. A Blanche, que ela é a relação de artístico do Moisés, e os moleques, 2 são estagiários, e o Matheus lá é o cara que alimenta os robôs todos, que a gente usa há anos já. Então, a pira deles é muito essa de usar músicos reais. Aqui é um lugar que eles gravam, que eu tenho a foto antes ali. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, e tem essa parte também aqui, ó. Também tem isso aqui que é do lado do estúdio, é tudo aquário, daí tu fecha, tudo isolado. E eles vão fazer uns estúdios maiores e vai vir novidades entre eu e Moisés aí. Ah, eu ganhei um pin deles, deixa eu mostrar, que é bem legal. Porque eles não têm nada de música eletrônica, na real, é muito banda. Eu ganhei um pin, olha que legal. Um pin do Moisés. Daí tem um QR Code aqui, acessa umas paradas diferentes do site, não sei o quê. E ganhei uma meia também. Ganhei uma meia também. A camisetinha é legal, eles têm vários tipos aqui dessas camisetinhas. É bem bacana. E é brasileiro, né? Um negócio que eles chamam de Moisés, né? Não é Moisés, a gente que fala Moisés, mas é Moisés. Só que o Moisés, fala Moisés. E daí, o Moisés, ele... Todo mundo conhece, eu uso ele diariamente, praticamente, para separar áudios, assim. Mas ele tem aqui duas funções muito legais, que uma é a Voice Studio, que tu pode, aqui tem um projeto já pronto, tá, na verdade, que aqui tu pode jogar uma voz original e tu tem um banco gigantesco de vozes do próprio Moisés, já sintetizados com AI, sample free, total, porque foi uma coisa que a gente conversou bastante. Tá, e como é que funciona a liberação, né, desses vocais?
eles têm tudo liberado, tem muito desses vocais aqui, muitos gerados com inteligência artificial 100%, então foi criado, tudo certo, e muitos cantores e cantoras que gravaram essas vozes foram adaptadas, modificadas um pouco com a autorização do vocalista. Eles têm liberação até de Gal Costa, vai vir um monte de coisa nova agora nos próximos meses assim deles. Eles têm uma parada também, antes de eu mostrar disso, que eu achei incrível, que eles me mostraram lá, que era tipo um aplicativo que tu liga na TV, e o aplicativo de celular também diferente. Que, por exemplo, assim, o Jornal Nacional, tu pode isolar a voz do Bonner, só escutar só a voz do Bonner. E tal, fazer isso em tempo real. Isso aí vai ser uma piração, velho. Porque, tipo, para estudar, para ver filme, para várias coisas, e, enfim, é bem doido. Às vezes fica pensando, mas para que vai servir? Mas vai servir para muitas coisas. Para tirar ruído de qualquer coisa, de limpar arquivo, E é em tempo real, né? Tu não precisa estar com arquivo e editar no computador, tá na TV e ó, tchau Bonner pra ti. Entendeu? Ali já tira. Entendeu? Então é uma parada que é muito louca. Nesse caso aqui, eu estou usando o Voice Studio, que o Voice Studio, na verdade, tu vai jogar um vocal de referência ou gravar um vocal e tu vai poder converter esse teu vocal em qualquer timbre que ele tem ali, entendeu? Então o vocal original eu usei da música rap, que eu comentei que eu lancei com o Vintage Culture, então o vocal original... How many times has your heart been broken? How many times has your trust been stolen? I see pain in your eyes when you talk about your life. I understand. Eu tenho as partes mais agudas. O lance do AI, ele sempre se perde ou se bate um pouco nos agudos, assim. Aquele... Isso é original. Essas aberturas e tal, era mais difícil da máquina entender, hoje em dia não. Happy, happy, oh, if you let me, I can make you Faz perfeito. happy. Times has your heart been broken? Perfeito. How many times has your trust been stolen? I see pain in your eyes when you talk about your life. I understand where you're coming from. Why you E eu peguei uma voz so masculina afraid of love? But baby, e transformei em feminino. I'm different. This time will be Ou ele different. mantém. Mantém. Tu escolhe, tu pode mudar também. Tu pode mudar se tu quiser. Pode mudar. Semitons aqui, tu mexe da forma que tu quiser. Deixa eu ver se o Kits tem um site que eu queria mostrar muito pra vocês, só que ele tá fora do ar. Tá fora do ar. Mas de qualquer forma, eu vou falar um pouco dele aqui, mas vamos voltar pro... Alguém uma consulta, se eu gravo, por exemplo, cantando, que eu não sei cantar, ele vai melhorar? Ele vai, nesse caso, assim, quando é essa conversão, assim, se tiver muito desafinado, pode ser que ele se perca. Mas, tipo, o lance é não florear muito, assim, subir e descer, se tu cantar mais retilíneo, assim. Às vezes também não é nem em versos, tu vai mais falar coisas, isso tu consegue com mais facilidade. Que o problema maior é esse lance do sobe e desce de tonalidades, assim, de mais agudo, mais grave, essa variação. Mas dá para fazer... Tudo é teste, na verdade, porque... Mas, como eu te falei, já fiz testes de tentar cantar, eu não canto também, então daí, tipo, a máquina interpreta errado, e daí, às vezes, umas coisas mais agudas, ele dá, parece, faltou garganta, assim, faltou voz, assim, dá umas falseadas. Então, vamos ver outra voz aqui, o mesmo vocal, outra voz. Say goodbye to how many times has your heart been broken? Isso é original. How many times has your trust been stolen? I see pain in your Perfeito. eyes when you talk. Tá até melhor que o original, tá mais punch que o original. Why you so Vamos ver os agudos. lonely when I will be your joy if you let me, I can make you happy, happy, happy. Perfeito. Então aqui, por exemplo, isso aqui já é um negócio que o Kits também, que eu queria mostrar pra vocês, que não vai rolar, ó, não tá entrando no site. No aplicativo até entrou aqui, ó. Vamos ver. Aqui ele entrou, mas não vai dar pra mostrar no celular. Mas o Kits, ele tem um site, eu tenho um cupom dele, que o cupom que eu tenho é esse aqui, ó. Vocês podem anotar. Drunk, e o site é kits.ai.
Esse site é um site gringo que eu fiz uma série de vídeos para eles, para divulgar para América Latina e coisas assim. Tem vários vídeos nas minhas redes sociais. E quando usar a conta mensal básica, a conta mais simples lá, nem precisa usar cartão de crédito, só bota no cupom lá, Drunk, e vocês têm um mês para testar toda a plataforma. Vamos ver se até daqui a pouco mais ele não volta, mas ele tá desde ontem ele estava funcionando, hoje de manhã. Eles estavam, eu falei ontem com os caras, eu tive reunião com eles lá, estavam com instabilidades no site. Eu falei, mas amanhã eu preciso dar um workshop. Deixei no ar, né? Mas bem no fim não tivemos essa sorte. Mas o Moisés, voltando para ele aqui, o Moisés, além dessa função que é muito legal, eu tenho outra função que é incrível também, que é para letras. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma letra que eu joguei aqui qualquer, e dei, por exemplo, aqui, ó, para eu digitar alguma palavra, para ele me sugerir rimas, entendeu? Então, por exemplo, na comunidade ali na IEM, que é a comunidade que eu tenho muitos alunos ali que são compositores, não são DJs, não são produtores musicais, mas são compositores que com ferramentas assim, Suno, conseguiram fazer 50 músicas, entendeu? E botou no Spotify, lançou. E daí meus alunos que escrevem músicas, eles às vezes querem melhorar. No Suno também tem uma opção de trabalhar um pouco, mas isso aqui é legal. Por exemplo, assim, eu quero alguma coisa que rime com night. E tá aqui, então eu vou botar night. E ele vai me dar algumas palavras para combinar e alguns versos também, entendeu? Então se eu clicar ele vai lá, o próximo verso vai ser aquele, entendeu? E a gente vai montando uma letra aqui, isso aqui é bem legal. E tu pode compartilhar com um amigo, os dois acessar, compartilhar e tudo mais, e escrever junto, isso aqui é incrível. E claro que aqui também eu estou na conta básica, mas senão ele libera mais opções aqui só. Basicamente é isso, mas tipo, ele já dá algumas ali que a gente pode ir reformulando. Isso aqui é muito legal, que é o Lyric Writer deles ali, que também serve para eu poder jogar, por exemplo, uma letra dessas para converter um vocal daqueles do banco deles ali, tranquilo. Outras coisas que eles têm aqui, coisas para masterizar. Eu, particularmente, eu sou meio contra essa parada de masterização por IA. Não sou contra, mas não fica bom, entendeu? Não fica bom. É um negócio que depende muito da mixagem, da equalização da música para ter um resultado final. Isso é na master normal já é assim. Entendeu? Não adianta eu fazer um som, que nem aqueles beats que eu mostrei ali, falta mix e tal, tá mais abafado. Então se eu der isso para ele não vai me entregar um resultado polido, porque eu já entreguei um produto meia boca, entendeu? Ou mal finalizado. Então, para ele soar, qualquer masterizador, a Waves, que é a marca Waves Mastering. Não, peraí. Mastering. A Waves, que é a marca de principais plugins aqui, eu tenho aqui para mostrar para vocês. Se vocês não... Waves aqui tem uma série de plugins para equalização, masterização, essas coisas todas. Eles já vendem esses pacotes dos plugins para equalizar, para masterizar, mas eles lançaram um masterizador online. Vocês podem testar também, acho que dá para testar free, inclusive. Nenhum eu tive sucesso, mesmo com uma mix mais legal já, assim, a música mais equalizadinha. Daí tu tem algumas opções para deixar mais brilhoso, menos brilhoso, mais denso, e acaba sempre alguma coisa estragando. Entendeu? Então, vai ter que ter ainda algum serviço que dê esse toque de equalização melhor para poder funcionar o algoritmo, realmente entender e conseguir entregar um bom resultado final para essas masters. Mas eu sei de gente que usa e tal, mas nem comparação com uma master normal, humana, fazendo ali e tal, que vai perceber melhor esses detalhes, ou a minha música, meus kicks às vezes não estão muito legal, daí o cara dá um gazinho lá, não sei o que. Usa analógico, já passa por outro processo e tal. Então, eu faço muito com o Pimpo Gama, que é daqui, ele é gaúcho também, mas ele aqui, ele fez meu álbum, ele fez várias tracks minhas, essas com vintage e tal, foi ele que fez também, que fica um negócio absurdo, assim, um monstro, caro demais, que nem uma AI dessas aí faz. Então, até nem fiz vídeos dessas coisas de master, todo mundo me pergunta porque eu não acho tão legal assim, tipo... Mas eles têm. Mas o mais legal que eles têm aqui também
é que tem isso aí para plugin também. Voice Studio, que é o lance das vozes, ainda não está disponível, vai estar disponível logo mais. E o mastering também. Mas essa questão de separar os stems, que é o padrão deles, tu pode ter um plugin dentro do teu programa que tu produz. E ele fazer isso. Então, por exemplo, o Ableton, que não tem esse stem splitter, que a gente chama, essa separação de áudio instrumental e tal, tu pode usar o plugin deles direto dentro do Ableton instalado e fazer essa separação dentro do programa. Tu não precisa abrir o site e tudo mais. A tendência é os próprios marcas Ableton e tal, eles tenham isso já. Mas, tipo, plugins assim, a galera vai começar a usar plugins desse tipo também. O Ableton já era para ter vindo na 12, agora bem mais monstro no aspecto AI. Ele é muito bom, veio vários recursos novos, coisas legais, mixer para te visualizar, bababá, ficou muito melhor, muito melhor. Forma de mexer e tal, opções, mas pecou nisso. O FL tem separação. Antes começou com a separação só de instrumental e vocal. Depois, agora ele faz dos stems inteiro. O lance tem que. Dois negócios que tem que ter: separação de drum separation, que tu jogar um top loop e ele separar os elementos. Existe isso já, só que é o drum separation da Fader aqui, ó. Essa marca é bem louca, Fader.com. É uma mina loirinha que faz os vídeos deles, é bem fera. Esse fader, essa aqui, ó. Tu consegue separar, por exemplo, aqui. Opa. Peraí. Vamos mutar alguns aqui. Só lá este. Só a batera, ó, ele separou a batera com elementos. Entendeu? Só os pratos. Enfim, ele faz um stem separation, mas ele separa a bateria também, entendeu? Então, pra gente que produz música eletrônica, é uma parada louca, porque eu posso jogar um top loop, alguma coisa mais cheia, ou até um beat ali, que esses sample packs tem às vezes uns beats completão, joga ali, ele separa, tu usa ali a conga, ret, pum, tchau. Entendeu? Já tem um negócio novo ali. Então, tem outros gêneros aqui também, isso aqui é bem legal de usar. Eu acabo usando pouco, assim, porque, enfim, acabo indo para outros caminhos, mas também tem essa função. E eles também têm os plugins para te ligar direto dentro do teu programa ali e tal, bem bacana. Que é da Fader, esse site aqui, ó, fader.com. É sem o E, é Fader. Esses aqui são bem legais aqui também de usar. E o Moisés, ali como eu mostrei, ele tem esses recursos também de plugins, Lyric Writer e o Voice Studio, que é incrível ali para mexer nessas coisas também. O Voice Studio você pode gerar um áudio só com palavras? Pode. Ali no Moisés, na verdade vários rola isso, mas no Moisés eles já têm aquela parada do Lyric Writer justamente para te usar direto, porque normalmente o grande X da questão é pegar o flow do vocal, né? O jeito de cantar, as nuances e tal. Essa é a parte mais complicada. Tem um aplicativo que eu já fiz, um Vocaloid, que é um dó japonês, é muito louco isso aqui também. Só que é bem mais casca, assim, o negócio é um programa separado, um programa tipo de edição e produção separado. Então, o Vocaloid, ele tem algumas opções para te criar essas nuances, assim, tipo, como se fosse fazer uma automação aqui, ó. Fosse pegar e fazer alguma automação nele aqui, alguma coisa assim, ó. E tu pode criar esses flows de vocal com as frases e tal. Tu escreve a frase, escolhe o timbre. Só que é um dó japonês, então tinha 4 vozes em inglês, 20 em japonês, e daí tinha um em português que era meio de Portugal, bem tosco, não funcionava. E daí, então, tipo, eu parei um pouco de usar. Mas, por exemplo, tem um projeto que é o Selva, bem assim que eu estava mostrando ali. O Selva, ali, ó, quando eles fazem essa... que é para... Tu pode... Cada clipezinho tu bota uma palavra ou uma frase e ele vai reproduzindo de acordo... Oi? Tipo um Melodyne. É uma parada meio Melodyne, só é bem isso aqui, ó.
Só que tem poucas vozes, fica muito limitado, assim, tipo, tem duas masculinas e duas femininas em inglês, daí fica meio só aquilo, os vocais meio popzão, assim. E acaba... Mas, por exemplo, tem o Selva, pra quem não conhece o Selva DJ. Eles eram um duo, na verdade agora é só o Brian. O Brian é um dos principais mundiais songwriters e composers do mundo. Tipo, já fez música pra Guetta, pra todo mundo que vocês imaginam, vocês já ouviram e toca na rádio a vida inteira, esse cara participou de composições. O cara é absurdo. E ele também faz uns vídeos de AI às vezes e tal, ele faz muito pra games também. E eu remixei essa track, inclusive, dele e do On Boss. E daí ele produz muita coisa e ele começou a usar o Vocaloid ali, esses negócios de vocal, mas ele canta. Ele era músico suporte do Restart, vocês lembram do Restart, né? Ele era músico suporte, era o terceiro guitarra, na real. Não era o cara da banda, ficava de cantinho atrás, assim, mas ele era o músico suporte. E o Selva era ele e o Pelu, que é esse outro aqui que era do Restart, no caso. Mas depois ficou só ele. E ele começou a cantar, ele me mandou um vídeo uma vez que achei bizarro. Ele começou a testar esses softwares, o Vocaloid principalmente, e ele começou a cantar em falsete, porque se ele cantasse grave a voz dele, o Vocaloid interpretava meio errado a conversão, dele cantava em falsete para transformar em voz feminina ou de criança. É bizarro. E ele fez, por exemplo, nessa música mesmo aqui, vamos ver se ele mostra, aqui ó, vou mostrar no meu aqui que dá para ver. É um coro de criança, foi metade gravado Riot Drunk. Metade gravado com crianças mesmo, em estúdio, e metade gravado com AI. Esses vocais... Ó, esses segundos é AI, os backings ali, as harmonias. Mas tudo usando dessa forma, ele cantando em falsete, é a voz dele, transformada em feminino e criança depois, e coro de criança depois. Então as possibilidades são infinitas, assim. Então, principalmente para quem canta, para quem toca algum instrumento, assim, amplia muito. E para quem não toca nada, melhor ainda. Eu virei guitarrista, vocês viram? Mostrei para vocês, não estou mentindo. É verdade? Então, é uma parada que nos dá muitas possibilidades e a ideia é justamente isso, a gente ter possibilidades de fazer coisas que anteriormente não dava para fazer e nem estou falando, porque na minha época passou, já era, quando eu era novinho e não tinha essas coisas, agora tem, eu vou usar. Então essa parada de preciosismo que existe na música eletrônica, tanto discotecagem, tu não toca de vinil, isso aqui, babá. Essas paradas todas, tipo, tu só toca de pendrive, ou sei lá o que usa sync, não usa, tipo, é uma balela que só atrapalha, entendeu? Ninguém deixa de fazer nada, ninguém deixa de tocar. Claro que todo DJ mais antigo vai ter algum romantismo. Eu sou um cara que cuido muito de mixagem, por exemplo. Então, tipo, me incomoda ver DJ sambando na balada, entendeu? Não quer dizer que é antes ou depois, mas me incomoda. Pô, sambar na cara da galera, não, aperta o sync então, faz alguma coisa, entendeu? Então, tipo, mas isso é uma coisa que me incomoda, mas não que, vou deixar de ouvir o set da pessoa porque ela dá uma rascadinha, negócio é isso. Acontece, eu faço isso muito também. Então, mas o lance de ficar lá, placa. Então treine bastante, galera, por favor. Tem que treinar, chegar lá moendo. Porque isso é a única coisa que me incomoda. O resto pode tocar ele como quiser, assim, não dá nada, então não vai mudar. A gente vai ter que tocar som para pista, tem que fazer pista. Com a tecnologia a gente consegue ser mais ágil, com certeza, em pular, em ir para frente, para trás, voltar partes, do que, por exemplo, se eu tocar com vinil, música original no vinil. É outra coisa também tu tocar no vinil, tu sente a música diferente, é uma percepção totalmente diferente. Acho que todo mundo tem que ter essa experiência. Não digo embalada, mas tocando com vinil, sem ter esses pisca-pisca tudo ligado na cara da pessoa, assim, entendeu? Porque é uma experiência diferente e tu até presta atenção de um jeito na música que tu jamais ia prestar atenção olhando o gráfico colorido piscando na tua cara. Então tem coisas que são importantes, que esse é o romantismo que muitos DJs e produtores musicais antigos falam e pensam. E quando eu comecei a fazer vídeos, eu comecei a falar muito com essa galera mais velha, que eu já conhecia,
e todo mundo super gostou, porque é uma parada que é mais, digamos, mais fácil de aprender também, e tu testando, e tu consegue resultados muito mais incríveis com poucos testes, entendeu? Porque as plataformas estão muito boas. Então, é um negócio que te dá agilidade, mesmo não sendo, como eu falei antes, te dá agilidade e eficiência, mesmo não sendo essa competição de quem faz mais tracks por dia, mas te dá mais possibilidade para te colaborar, pensar em música, pensar em projetos, não só em música, mas tipo a trilha sonora, efeitos para jogos, outras coisas, 1000 possibilidades que a gente tem. Mas é a pergunta que sempre me fazem, a IA vai substituir o produtor musical ou não? Eu respondo sempre da mesma forma, que é robôs não fazem grooves. O robô copia, mas ele não faz o groove do zero, entendeu? Então ele vai sempre trabalhar em cima de uma referência, ele vai sempre trabalhar em cima do que tu for alimentando ele, dos testes que tu fizer. Claro que para chegar, por exemplo, o Suno, naquele resultado que eu mostrei da primeira ali, botei 3 palavras, ele, pumba, acertou na lata. Eu estou jogando coisas naquela pegada minhas há muito tempo nele, entendeu? Então ele já vai interpretando também as coisas que eu jogo. Eu não jogo um Psytrance ali porque eu não trabalho com Psytrance. Então tudo que eu jogo é meio house, meio tech, meio afro, ele já consegue com poucas palavras interpretar bem o que eu quero. E é um negócio bem isso, assim, a gente vai ter que sempre ir testando, não é um negócio exato. Eu ouvi os caras falando sobre IA que é bem verdade, tipo, o que você manda ele fazer, ele faz. Só que ele não entende o que tá te mandando. Exato, ele só replica. Ele não tem cérebro. Ele replica. Faz o que você quer. Ele só replica. Ele vai ver assim, esse cara me mandou um beatzinho ali meio afrinho, ele já tem milhões de músicas que ele analisou, fora as que eu já mandei também, que digamos, 20 pedaços de música ali. Ele já sabe que eu mando... Oi? É irracional, ele vai pegar um bem bolado daquilo, de repente melhores ideias que ele acha para aquele beat e vai jogar ali, entendeu? Então ele replica. Mas ainda, né? De repente daqui a um tempo ele vai começar a criar. Eu vou mostrar uma ferramenta que ela já pode entrar em debate essa discussão do robôs não fazem grooves ou não. Mas uma coisa que eu também me chamou a atenção, o Kanye West também falou, que a IA é o novo autotune. E pode ser meio resumindo, muito resumidamente, assim, pode entrar nesse aspecto, porque vai ser uma plataforma que, assim, nós estamos discutindo agora, falando um pouco disso, deve ter gente contra, gente a favor, enfim, mas é um negócio que daqui a um ano tá todo mundo usando e vai usar, entendeu? Como foi o pendrive, como foi o CD, como foi tudo, entendeu? Então é um negócio que vai estar no dia a dia da gente, não vai ter mais esse tabu, e a minha missão também com a comunidade, com esses workshops também, é quebrar esse lance de que é um negócio que tu clica lá e sai pronto e tal. Se tu souber usar as plataformas, vai facilitar muito a tua vida em algumas coisas. Mas eu faço muita música, também às vezes não uso, entendeu? É um negócio que eu preciso usar, senão eu não faço música hoje em dia, entendeu? Mas sempre o lance de meter a mão no mouse e editar, principalmente eu acho que o produtor musical tem que ser um bom editor. Entendeu? Então, que ele consegue pensar muito bem na música, trabalhar, editar, lapidar ela como tu quiser, só que agora eu vou ter muito mais insumos, eu vou ter muito mais recursos, eu vou poder transformar tudo que eu quiser, a hora que eu quiser. Outra ferramenta que eu gosto muito, que eu sou da época de pegar uma música antiga, anular as fases para roubar o vocal, o instrumento. Esse cara que alguém já usou o Samplete? Não? O Samplete é fenomenal. Porque qual que é a função do Samplete? Ele te jogar vídeos do YouTube raros. Assim, pode pesquisar o que tu quiser, na verdade. Oi? Não. Aí que tá. Tu tem um filtro por gênero, estilo, região, chave, tempo, ano e quantos views no vídeo, inclusive. Então vamos botar aqui, vamos botar house aqui. Opa. Eu já tentei procurar no YouTube coisas assim, lista de... até na internet. Lista de músicas menos ouvidas. Não, aqui ó, agora isso aqui vai salvar a tua vida. Nossa, vamos botar vários estilos aqui, ó. House, Deep House tá ali. Tá bom. Região, posso escolher a região que eu quiser. Vamos botar uma região, vamos ver aqui, ó. Vamos pirar, vamos botar Brasil. Não, Brasil não, isso é muito óbvio. Vamos para outros. Vamos botar África aqui. Aí, ó. Tá a chave, vou botar Dó menor aqui, classiquinho. Tempo,
4x4, quero house. Tempo não me importa, views me importa. Posso botar o máximo de views, máximo de 5.000 views, 5.000 views. E o ano, o máximo que eu quero é de 1990. Apliquei. Vamos ver que ele não pegou ainda. Acho que eu botei muito específico. Vamos tirar alguma coisa aqui. O negócio aí existe faz tempo. Esse samplet existe faz tempo. Ele me deu o house que eu pedi. Até 1990 eu tirei o South Africa aqui, tá eletrônico, 4x4, dó. Vamos de novo. E eu posso alterando aqui, vamos botar 8. Samplear esse vocal. Opa, temos uma... Precisa fazer. Salvar, hein? Opa. Sonzeraça. Quero tocar isso aqui, inclusive. Olha, aqui tem todos os dados da música, de quando foi, canal, quantos views tem, nota, blá, 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 blá. E ele procura diretamente no Spotify e no Discogs. O Discogs é o maior acervo de discos de vinil do planeta online. Então tem tudo aqui. Tem os discos meus aqui, eu acho ainda. Tem. Nos vinis, tipo, esse aqui eu não tenho mais esse disco, vou ter que comprar aqui agora, porque eu não tenho mais, mas 2015. Mas aqui ele tem tudo, então vocês podem pesquisar o que vocês quiserem aqui, ele vai ter de disco e tudo mais, e mesmo se não for disco, tipo, dos anos pra cá, que não saiu tudo em disco mais, ele acha aqui também virtual e tal, então é uma parada bem legal. Então usem o samplet.io, com 2 T's, ó, samplet.io, que é o nome do site, para catar raridades e coisas para samplear. Esse é bem bom também. Vamos ver se o Kits voltou. Eu mostro para vocês. Não voltou. Ah, tirou a folga justo hoje, cara. Mas eu vou mostrar esse aqui que é foda. Esse aqui é o show. Até na House Mag que teve agora... Teve a última revista, teve a capa do Blaze, tem aqui uma, não? Enfim, saiu uma página falando sobre AI que eu assinei ali, não é essa aqui, que eu assinei, que eu fiz um top 3 melhores AI que eu acho. E a número 1 é o Show, que eu vou mostrar para vocês agora. Que o Show, na verdade, ele tem um outro plugin muito parecido com ele. O Show, ele é dessa marca XLN Audio, que ele é um mapão maluco, assim, ele é muito legal, porque ele é um robô que cria grooves, entendeu? Só que a ideia é o seguinte desses grooves. Tu vai alimentar o robô com os teus sample packs e ele vai criar diversas sequências de loops de acordo com o que tu quiser e vários exemplos, pode mudar elemento por elemento e tal, e todos por similaridade. Então, por exemplo, assim, os mais vermelhos são os kicks, as partes mais graves, mais agudos, enfim, tudo por elemento. Vou mostrar ele na mão aqui para vocês entenderem. Dá para testar grátis, 10, 12 dias, alguma coisa assim. E ele é um pouquinho caro, mas é bem foda. Ó, tô no teste. Então tá aqui. E eu posso pesquisar por elementos separados. Snare, tá todos os meus snare aqui, ó.
Olha, ele fez a ligação de quais outros elementos que combinam 100% com ele. Então eu posso escolher por elemento e ele cria grupo. Eu vou botar um BPM um pouco maior. Esse é o Show. Esse cara aqui, ó. Show. XO. Que ele, na verdade, ele é um robô meio que cria grooves. Não que ele cria grooves, ele pega a tua livraria e ele gera baterias. Só que eu alimentei ela aqui, ó, botei algumas pastinhas, entendeu? Eu botei algumas pastinhas, então tudo que estiver tocando aqui são meus elementos, ele tem um banco dele também, aqui, mas eu botei ele só minhas pastinhas para ele pegar, então ele vai pegar minhas pastas que eu joguei ali e vai separar tudo aqui, tem todos os kicks, as cores, ó, esses riscos que aparecem são elementos que você... As cores meio parecidas da CDJ, né? Aham, muito parecido. Exato, e aqui eu tenho várias formas de edição, vamos dar um play aqui. Ó. Posso ir evoluindo o beat da forma que eu quiser, e aqui que é o truque, ó. Aqui eu vou mudando a bateria inteira. Ele me cria vários patterns ali, eu vou mudando. Tá, mas não tô gostando desse. Se eu clicar aqui, eu vou ter uma série de bancos, digamos assim. Não é bancos com loops, mas é de estéticas sonoras. Tem umas coisas que vão estar no banco aqui, mas, por exemplo, aqui, eu posso pesquisar... Vamos aqui, minimum. É tipo, não é bem um preset, ele vai usar os meus loops igual, só que ele vai criar uma estética diferente. Eu posso mudar só um elemento se eu quiser. Posso editar ele da forma que eu quiser também aqui. E me gerando loops meio infinitos aqui. O lance que é legal dele é porque, beleza, gostamos do loop, eu não gostei bem desse, vamos pegar um que eu gosto de mim. Tu viu que tem umas mexidas quebradas também. Isso é um... Tá bem louco. Ele gera um beat também? Não, ele vai gerar o áudio, que é isso que eu vou mostrar agora. Ele vai gerar o áudio pra gente... Vamos botar o micro house aqui, ó. Tudo isso é a partir de bateria? Isso é aqui, ó. Eu subi aqui nele, ó, algumas pastas minhas de sample packs e tal, de samples mesmo, de elementos. E ele também tem um banco dele aqui, que é um... Tu pode baixar mais, comprar mais também. Ele tem um banco dele aqui com várias coisas de vários estilos também. Então, por exemplo, eu não tenho coisas de dubstep como está tocando aqui. Isso com certeza do banco dele ali, mas geram coisas incríveis. Separar bem os bancos, uns bancos legais ali, ele vai gerar sempre coisas bacanas. Agora vem uma bateria boa. Posso editá-la da forma que eu quiser também. Interessante, gostei, beleza, gostei disso aqui, agora eu quero exportar isso aqui, né? Então aqui eu vou ter uma opção ali de exportar isso aqui, vou exportá-la aqui, ele vai dar a opção aqui para eu renderizar em Wave todos esses loops que ele criou ali. Ele vai fazer um áudio só separado. Separado, ó. Eu tenho o beat que ele me criou
eu tenho o beat que ele me criou todos os tempos, e daí agora aqui, ó, é só eu arrastar pro canal. É só arrastar pro canal, ó. Eu já tenho ali, ó. Eu vou arrastando um por um, né? Vou pegar o kick aqui, ó. Ah, o BPM tá diferente aqui. Enfim, eu posso copiar também o loop inteiro que ele criou aqui, ó. Esse foi o loop inteiro que a gente estava ouvindo lá. Entendeu? Claro que vai ser menos útil, né, esse beatzão totalmente cheio, mas pelo menos de repente para ter uma referência ali, para não ficar boiando muito, ele serve muito. Então, eu na revista lá eu indiquei esse como número 1, porque ele realmente ele reaproveita, o que eu acho mais legal, que é uma tecnologia para reaproveitar. Tu pode extrair MIDI sim, cara. Ó. Pega o MIDI inteiro. Pode extrair MIDI sim. Aí, ó. E é uma tecnologia que, por exemplo, assim, tu consegue usar, reaproveitar os teus sample packs, porque a gente nunca usa os sample packs todos, entendeu? Então, às vezes fica baixando, e acaba não usando nada, ou usando poucos, ou os mesmos, meus mesmos grupinhos sempre, e ele consegue fazer esse link do teu sample pack com grooves que tu jamais ia pensar, porque ele pega um de um aqui, outro de outro. Então, se tu botar ali 4, 5 pastinhas, mais o banco que ele tem dentro do computador, dentro do core dele ali, que é isso aqui, ó. Que é esse core content aqui, que é os packs dele aqui. Então ele mescla, além disso, junto com os teus elementos ali, que tu sobe bem na pastinha aqui, bem fácil. Opa, tem que dar aqui. Sobe na pastinha aqui, os elementos, ele dá uma conferida, faz um scanner ali, tem que dar um scan aqui só e já era. E ou tu arrasta a pasta direto para lá também. Então é muito fácil de mexer nele, e esse aqui é um cara que com certeza ele revoluciona bastante dentro do estúdio, porque ele não é um negócio que te gera e te cria do nada, ele pega as coisas que tu já tem e reutiliza de uma forma bem mais profissional e mais direto ao ponto. E para todos os gêneros, né? Então eu não preciso ficar só em um gênero ou outro. No caso eu botei mais house aqui, mas ele já funciona de uma forma bem fácil e bem legal aqui. Mais um que eu quero mostrar aqui, acho que dá tempo ainda. Aqui, ó. Mais um que é bem bacana também aqui, que é da Sonyball. Dá para testar ele, eu tô com um de teste aqui. Vocês podem testar. Que isso aqui, na verdade, é o quê? Vou jogar aqui no Beat. Na verdade, ele é um reverb inteligente. Essa marca Sonyball, ela tem diversos... Sonyball. Aqui, ó. Essa marca é uma das marcas mais consolidadas também no mercado atual. Espera aí. Ele tem vários bundles dele aqui. No caso que eu estou mostrando é esse aqui, que ele tem de-esser, tem compressor, ele tem equalizador, tem várias coisinhas, pluginzinhos dele. E na verdade o que ele faz aqui? Ele escuta a tua música ou o teu elemento e ele te sugere um reverb para aquilo, entendeu? Um reverb de AI. Então vamos escutar aqui, eu vou dar um rec aqui para ele gravar e vou dar um play. Ele já me sugeriu um reverb aqui que eu posso aumentar ou diminuir, mas ele me sugeriu no 15 aqui. Sem? Com? Ficou suavinho, assim, nada demais. A ideia também não é ele botar um reverb e modificar a track, porque é só um reverb de como um elemento para, enfim, um efeito para dar um átomo ali, uma atmosfera, um negócio assim, um caldinho para molho ali para o elemento, não é para modificar ele inteiro. Mas ele cumpre o papel. Além disso, eu posso selecionar, se eu quiser, vocal, drums, snare.
E ele vai ter de várias modalidades. Ele tem o EQ, tem compressor e o reverb, que eu acho mais interessante, assim, porque ele não pressiona muito, é um negócio mais suave e ele dá um reverbinho interessante ali que dá para mexer e é um pouco diferente dos tradicionais, assim. Então eu acho esse bem legal para vocês usarem. Que a gente podia passar horas e horas eu mostrando plataformas para vocês, turma, porque é uma parada que tem muita coisa legal e vocês viram que poucas plataformas usando poucos recursos a gente já consegue tirar um baita suco ali, fazer coisas novas, pensar diferente, até para modificar vocais, para criar coisas novas. Então a minha ideia, como eu comentei antes, é quebrar esse paradigma de que é um negócio complicado. Vocês viram que dá para fazer coisas fáceis, mas é muito mais o pensamento de como usar, às vezes tapear o algoritmo, como eu fiz no Suno ali, que tem outros recursos para fazer isso também, que é para uma função, mas tu acaba dando comando para outra e ele te entrega um resultado que ele não entregaria se tu usasse de outra forma. Então, a minha ideia é sempre somar nesse aspecto, fazer a galera cada vez mais usar. Eu passei para vocês o cupom do Kits, infelizmente o site não está no ar hoje, mas vocês podem usar e logo vai ter do Moisés também, vai ter alguns cupons, desconto e tudo mais para vocês. E daí eu quero abrir agora, que é a minha comunidade, que eu criei a primeira comunidade, que é a IAM, o nome dela, que é a primeira comunidade do Brasil de inteligência artificial na música. Então ela veio desde novembro para cá, desde quando eu comecei desses workshops, essas coisas todas. Tem conteúdos semanais, lives mensais e quinzenais as lives, trago muitos convidados e tudo mais. E a novidade que eu queria passar para vocês é que a partir de julho agora vai ter o IAM Club, que é uma assinatura paga, que vai ter muito mais lives, convidados, conteúdos complementares. Eu já faço um pouco disso na comunidade grátis, ela vai continuar existindo, mas as lives vão ser menos esporádicas. E no clube, que eu vou anunciar dentro da comunidade, no clube vai ser uma assinatura mensal, todos que estão na comunidade vão ter um preço reduzido, obviamente, então vocês vão ser os primeiros a poder usar de tudo isso. Já tem mais de 12 aulas que são lives que eu dei de conteúdos, ou com convidados, ou eu mostrando coisas que vai estar disponibilizado para vocês no clube, mas dentro da comunidade, na descrição da comunidade, já tem 5 e-books que vocês podem baixar gratuitamente lá. Tem as senhas, acho que só um que não tem senha, os outros têm, que é um de vocal, um de melodia, tem dois de melodia, um de vocal, um de bateria, que já são e um mais básico para vocês também se situarem, conhecerem um pouco mais, entenderem um pouco mais. Só ir na descrição do grupo, que vai estar lá com as senhas, tudo, e o drive para vocês poderem baixar essas coisas. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo aí mesmo na chuvarada, para nós falar um pouco dessas tecnologias malucas aí. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco mais e a criar essa curiosidade em testar as coisas, que eu acho que o intuito é muito mais esse do que realmente formar alguém em expert em inteligência artificial. É justamente plantar essa sementinha para vocês usarem, para vocês verem o que dá resultado, que a gente consegue usar caminhos muito diferentes e ser criativo da mesma forma, sem usar só o robô para criar para a gente usar ele a nosso favor, como um brother de estúdio, um parceiro, um assistente ali pra gente. Então, muito obrigado, Yael, House Mega Kevin. Tamo junto. Vamos bater a turma, claro. Como é que tá? Beleza? Tudo certo. Caraca, muito legal. Curtiu?